Na cidade Imperial, Sonic está cercado por vários Badniks e pede um tempo para ajudar os seus amigos. Então Silver, Blaze, Tails e Amy aparecem para ajudar o ouriço. Sonic agradece a todos por virem, principalmente a Blaze, que estava de férias. Sonic explica o que aconteceu com as Diamond Cutters. Eles pensam em um plano para resgatar suas amigas. Blaze não pode usar as Esmeraldas do Sol para atravessar as dimensões, pois as Esmeraldas do Sol só podem trazer a Blaze do mundo dela e para o mundo do Sonic, e vice-versa. Já o Silver não pode ajudar, pois ele não consegue livremente viajar no tempo quando ele quiser. Então a solução é usar a própria tecnologia do Eggman para resgatar as Diamond Cutters, e por isso o Tails é quem vai agir enquanto os outros dão cobertura. Mas o que eles não sabiam é que suas amigas estavam ali mesmo observando eles, mas em outro plano de existência. Elas não podem conversar nem interagir com nada no mundo real, enquanto elas estiverem presas nessa dimensão. Enquanto isso, Lanolin está sentindo mal pela missão ter dado errado, e não se sentindo boa o bastante para ser a chefe do grupo. Ela explica os seus motivos por ter formado a equipe, e Tango convence ela a se animar, pois a única que pode ser a chefe ali é a Lanolin, já que a Whisper é a guerreira silenciosa, e a Tango é aquela que pula sem pensar antes. Mas, por falar na Whisper, chega a hora delas discutirem o porquê do nome Diamond Cutters. Obviamente a Whisper não gostou nada do nome, pois os seus companheiros de equipe foram traídos e mortos. Lanolin não sabia disso quando concordou com o nome da equipe. Whisper questiona Tango do porquê ela ter escolhido logo o nome da equipe falecida dela. E a Tango diz que não queria ofender, apenas que a antiga equipe parecia ser legal e competente, e que ela queria tudo aquilo para a nova equipe. Por um instante, a loba que sussurra ficou pensando nos mais recentes eventos da sua vida. Lanolin sugere que elas sempre podem mudar o nome da equipe, e se a Whisper estiver ofendida. Mas a Whisper não vai deixar o passado dela assombrá-la para sempre. Pelo contrário, ela percebe que todos estiveram lá para ajudar ela. A antiga equipe estava lá. Os Whispers estão lá para ajudar ela. Sonic, Tails e Belly e até a Tango estão lá para ajudar ela. Porém, a única pessoa que não quer ajudar a Whisper é ela mesma. Lanolin até entende o motivo da Whisper não querer confiar nos outros, já que ela foi traída. Mas a Whisper mostra ter amadurecimento muito maior sobre a vida. Ela sabe que apenas uma pessoa traiu ela. Uma pessoa matou os amigos dela. Não foi a restauração que fez isso com ela, ou qualquer outra pessoa. Apenas ele. E ela não vai deixar o medo envenenar a sua vida de novo. Depois dessas palavras de autoafirmação, elas fazem as pazes, dão um abraço em grupo e pensam em um plano. Já que elas não conseguem interagir com o mundo tangível, significa que nenhum Badnik vai atacar elas. Então elas podem vasculhar toda a cidade buscando informações úteis. Assim, quando o Sonic salvá-las, elas terão tudo o que precisam para destruir o Eggman. Whisper sugere irem para a torre central, pois lá é onde estão os recursos mais valiosos. E assim, as Diamond Cutters partem para uma missão. Em outro lugar, os amigos estão dando uma porrada em alguns robôs enquanto Tails tenta invadir o computador plugado a um cristal gigante. A luta é intensa e as gambiarras do Tails também. Só que aparece um Super Badnik gigante com um martelo enorme. Eles atacam o robô. Ele derruba a sua marreta e logo em seguida a Amy tem uma ideia insana. Com a ajuda do Silver, a Amy usa sua marreta gigante para trucidar o robô. Até o Sonic fica impressionado. Tails conta para Blaze o que ele descobriu. Os cristais gigantes são esmeraldas do caos falsas, criadas pelo Eggman. Apesar dessas esmeraldas falsas serem fracas e se comparadas às verdadeiras, ainda assim elas são mais fortes que os Chaos Drivers e Power Cores que o Eggman usou no passado em suas máquinas, lá em Sonic Adventure 2 e Sonic Heroes respectivamente. Então Sonic conclui que as esmeraldas falsas estão dando energia para a cidade. Então é só destruir as esmeraldas e pronto.
mas Tails e Blaze sabem que isso é uma péssima ideia. Se fizerem isso, a cidade inteira vai explodir junto com eles, e no fim, ela iria apenas se reconstruir, consumindo ainda mais recursos do planeta. Então o Sonic dá a ideia deles destruírem a cidade inteira sozinhos, mas a Blaze fica putaça com o Sonic só de pensar que isso seria possível. Então, mostrando os dados na tela, Tails explica que tudo é comandado pela torre central, por isso é lá que eles precisam atacar primeiro. Sonic sugere destruir o local, mas Tails avisa que é só depois deles usar os controles para salvar as garotas. E o Silver também tira uma onda com o Sonic. Apesar de só ter dado mancada, o Sonic está feliz em fazer as coisas em conjunto com seus amigos, pois fazer as coisas sozinhos é divertido, mas com os amigos um barulhão aparece do nada! Era a equipe Dark que aparece para detonar tudo.